Olá, galera. Nesse vídeo vai falar um pouco da consequência do processo de independência dos Estados Unidos. É interessante a gente lembrar que os Estados Unidos ele vai conseguir se libertar do pacto colonial do país mais rico e mais poderoso da época, que é a Inglaterra. Veja bem, se as 13 colônias conseguiram a sua independência em cima da maior potência que há no mundo, nós conseguimos o processo de independência sobre a Espanha, Portugal e França na boa. Então, a independência dos Estados Unidos, ela foi muito importante para processos de independência na América, não só na América. O próximo conteúdo que a gente vai ver é a Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos vai influenciar outros processos de independência e outros processos revolucionários dentro e fora da América. O próximo conteúdo que a gente vai ver é a Revolução Francesa. Vocês vão perceber o quanto que a ajuda, né, da França ao processo de independência dos Estados Unidos vai ser muito problemático para sustentar o antigo regime francês. E isso vai levar ao estopim do processo revolucionário na região e o início do que a gente chama de história contemporânea. Ao mesmo tempo, foi um acontecimento ambíguo. É bom lembrar que as 13 colônias, a princípio, não queriam os processos de independência. É bom lembrar que as 13 colônias de cara não queriam o fim do pacto colonial. O que eles queriam, de fato, é o retorno do autogoverno e do comércio triangular, porque a elite colonial conseguia obter lucros. Além disso, eles questionavam as leis intoleráveis, as leis insuportáveis, que nada mais eram do que aumento de impostos que já existia ou novos impostos criados. Qual é o lance? Quando eles perceberam que eles não teriam condições de ter liberdade econômica mantendo o pacto colonial, aí sim eles vão prezar pelo processo de independência da região. E aí vem o contexto da declaração, eles se autodeclaram independentes e vão partir para uma guerra. A gente sabe que dentro do contexto da guerra dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai ter um apoio muito importante de três nações, principalmente europeias, que também querem a independência das 13 colônias. Eu estou falando da França, eu estou falando da Espanha, estou falando da Holanda. Todos esses três países são inimigos políticos, econômicos da Inglaterra. Cada um deles tinha interesse de ver o osso da Inglaterra. Qual era o interesse da França? A França e a Inglaterra têm uma treta desde quando o mundo é mundo, né? Digamos assim, desde o final da Idade Média. A Guerra de 100 Anos foi entre França e Inglaterra, onde a França ganha. Só que no processo de expansão territorial, processo de colonização, a França acabou perdendo uma guerra que é conhecida como a Guerra de Sete Anos, que é um dos antecedentes do processo de independência dos Estados Unidos, e isso fica guardado no coração rancoroso do francês, que nada mais quer do que ver o osso da coroa inglesa. Além da França, a gente tem a Espanha. Por que a Espanha odeia a Inglaterra? Primeiro, antes de tudo, a gente tem que lembrar lá no século XVI. No século XVI, quem era a maior potência econômica da europeia na época? Não era a Inglaterra, era a Espanha. Por quê? A Espanha encontrou um novo mundo. Colombo lá, lembra disso? Então, não só isso, eles encontraram metais preciosos, que é o objetivo de todas as navegações, a busca de metais preciosos, a fim de acumular a capital primitivo. Isso vai ser importantíssimo, porque a Espanha vai ser o único país que vai iniciar o processo de colonização e de cara encontrar metais preciosos. Por isso que o século XVI é o século da Espanha. Mas a Inglaterra no século XVI ela ainda estava em processo de reforma protestante. Eles estavam arrumando a casa deles. E demorou um pouquinho mais do que os espanhóis e os portugueses para eles começarem o processo de colonização. O que a Inglaterra vai fazer? Ela vai recorrer a uma prática chamada pirataria. Todo mundo já ouviu falar em corsários, né? Corsários são navios
piratas a serviço de um Estado. Então, a Inglaterra foi um dos países a começar de forma tardia o processo de colonização. Eles vão contratar piratas para saquear navios, principalmente espanhol. Por que espanhol? Porque a Espanha encontrou metais preciosos. Porque aí o que era roubado era dividido entre o corsário e a coroa inglesa. Então, esse é o maior ranço da Espanha, porque muito ouro espanhol foi roubado durante a prática de pirataria encabeçada pela coroa inglesa. Além desses dois países, tem a Holanda. Qual é o interesse da Holanda a participar do processo de independência das 13 colônias? A Holanda, ela tinha domínio sobre o comércio marítimo. Era uma potência do comércio marítimo do final do século XVI e início do século XVII. Só que aí o que acontece? Lá na Inglaterra está acontecendo a Revolução Inglesa, o Oliver Cromwell, né, sobe ao poder, e aí ele vai fazer o quê? Os atos de navegação. Os atos de navegação vai fazer com que a Inglaterra entre em guerra com a Holanda, porque eles simplesmente vão impedir o acesso de navios holandeses no território inglês e em territórios coloniais ingleses. Se você quer comercializar com a Inglaterra, traga a mercadoria do seu território com o seu navio. Ou nosso navio vai buscar mercadoria, não vai ter intermediário, não vai ter terceirizado. Então, ele vai acabar com o comércio marítimo que era feito pela a Holanda, porque a Holanda fazia esse trajeto, essa transação, né, de onde vinha a matéria-prima e de onde vai essa matéria-prima. Era esse que fazia isso. E aí a Inglaterra simplesmente vai cortar o sustento do Estado holandês. E, obviamente, vai ter uma guerra, e, obviamente, você se lembra, a gente já viu isso em Revolução Inglesa, a Holanda perde a guerra, e a Inglaterra, a partir desse momento, se torna uma potência comercial, marítima e também bélica. Então, tudo isso é o cenário que vai levar esses países europeus a apoiarem, mesmo não sendo países iluministas, o Estado não é iluminista. O movimento iluminista, ele tá se expandindo no território europeu, mas o Estado, boa parte dos Estados ainda no contexto europeu são absolutistas. Poucos fizeram a reforma tão sonhada pelo movimento iluminista, pela monarquia parlamentar ou pela república liberal. Mas há um sentimento de ranço ainda com o antigo regime. Porém, esses estados que vão auxiliar os Estados Unidos no processo de independência, isso nos leva a entender que esses países que estão ajudando as 13 colônias no processo de independência, eles têm razões não iluministas. A gente está levando ideias iluministas para vocês, até porque é um tiro no pé. E esse é o problema do Estado francês, que é absolutista e vai defender o processo de independência dos Estados Unidos. Não é isso que eles estão pregando. Cada um deles tem interesse econômico. Óbvio que eles querem as 13 colônias livres, significa que eles podem travar um comércio com eles sem a interferência da Inglaterra. E o fim do pacto colonial, né, das 13 colônias com a Inglaterra significa prejuízo para a Inglaterra. Então é por isso que eles vão ajudar as 13 colônias a obter a sua independência. A consequência disso é que os Estados Unidos conseguem sua independência, oficializa através de um tratado de paz no Palácio de Versalhes. A França torna-se a mediadora do tratado de paz entre a coroa inglesa e o novo Estado independente dos Estados Unidos. E aí o que eles vão fazer? A Constituição. O maior problema dos Estados Unidos é a formação dessa Constituição, porque ela é ambígua. Ao mesmo tempo, a gente vê claramente a influência de Rousseau, porque os Estados Unidos não quer monarquia, os Estados Unidos quer república. E quem é que defende a república? Quem é que defende a soberania popular, o voto, o trato social? É Rousseau. Então, a gente vê claramente a atuação de Rousseau influenciando na composição da Constituição norte-americana. E a gente vê também Locke.
John Locke, inglês, que é conhecido como o pai do iluminismo, ele que defende a tese dos direitos naturais do homem. Então, é ele que vai falar direito natural do homem, direito à vida, à propriedade privada e à liberdade. Então, esse é o pilar da formação da consciência livre norte-americana, está na Constituição deles. Além de Rousseau, John Locke, a gente tem Montesquieu, a divisão do poder nas 3 esferas independentes, a fim de evitar qualquer tipo de corrupção e abuso de poder. Né? Cada esfera, executivo, legislativo e judiciário, fica a cargo de funções, a fim de não ter acúmulo de um poder em uma mão só e virar um Estado absolutista. Lembre-se disso. A gente vai ter a influência de Voltaire, porque Voltaire vai defender as liberdades individuais, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, né? E para fechar com chave de ouro, a gente tem Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico. Afinal de contas, os Estados Unidos nascem a partir do sentimento de desejo de liberdade econômica por parte da elite colonial, que visava ter liberdade econômica, mas não tinha porque não tinha liberdade política. Então, Adam Smith também é um iluminista muito importante que vai influenciar na composição da Constituição norte-americana. Mas, como eu falei para vocês, é uma Constituição ambígua. Por mais que a base é evidentemente influenciada pelos ideais iluministas, a gente vai ver que eles vão manter algo que não é coerente com a ideia de igualdade, de liberdade, tão difundida e defendida pelo movimento iluminista, que é a manutenção da escravidão e a instituição do voto cessitário. Então, a gente tem 2 ambiguidades: manter a escravidão, em vez de fazer um processo de ruptura total do pacto colonial, eles vão manter a escravidão. Por quê? Principalmente as colônias do sul, né, não mais colônias, né, a região sul dos Estados Unidos dependia exclusivamente da mão de obra africana escravizada para a produção agrícola. E eles não tinham nenhum interesse de perder essa mão de obra, até porque pagar salários eles não teriam condições naquele momento, e não tinham desejo, não tinha interesse da parte deles. A região norte já tinha uma outra forma de lidar com a relação do trabalho, através de contrato de servidão e, por vezes, também trabalho livre. Então, por conta dessa diversidade de forma de trabalho, eles mantiveram a escravidão para não ter treta, né? Eles acabaram de conseguir a independência, então vamos ajeitar a casa. Quem quer ter escravo, mantenha. Só que aí, esse pequeno detalhe é uma das razões para a eclosão da guerra civil norte-americana. É um babado, daqui a uns tempinhos a gente vai ver, mas eu estou dando spoiler. A manutenção da escravidão vai ser uma das razões que vai levar à eclosão de uma guerra civil entre os estados do norte, que não queriam mais escravidão, e os estados do sul, que não via razão de acabar com a escravidão. Bacana? E o voto, naquele momento, ainda era cessitário. O que significa voto cessitário? De acordo com a renda. E aí ainda tinha uma cláusula de exclusão de mulheres, obviamente de escravos e, obviamente, de nativos. Então, quem é que votava nos Estados Unidos? Homens ricos e brancos, porque você vai excluir boa parte da população a participar da vida política. Então, a gente vai ver na formação inicial dos Estados Unidos uma formação de uma oligarquia que vai deter o poder de decisão. O que acontece? Por mais que tenha essa ambiguidade no processo de independência dos Estados Unidos, a sua influência é inegável. Até porque as elites nas outras regiões americanas também visavam sua independência e perceberam que as 13 colônias conseguiram, então eles podem conseguir. Então, por exemplo, Simão Bolívar, que foi um grande líder em vários processos de independência na América Espanhola, ele foi aos Estados Unidos, ele foi para a Europa estudar, conhecer de fato, através de livros e de debates, os ideais iluministas e trouxe para a América Espanhola a fim de fazer a ruptura do pacto colonial. Isso vai acontecer em todas as colônias.
Simão Bolívar, assim como todo líder no processo de independência na América Latina, queria ajuda militar, estratégica dos Estados Unidos, não só ideológica, não só ter eles como referência. Eles queriam que os Estados Unidos participassem do processo de independência deles, levassem tropa, apoio mesmo, militar. Como vocês fizeram, por favor, ajuda a gente aqui. O que, é que os Estados Unidos fez? Nada. Os Estados Unidos não ajudou em nenhum processo de independência. E não foi por falta de solicitação de SOS, socorro dos Estados Unidos. Me acudir, auxilia a gente aqui. Negativo. Por que, que os Estados Unidos não ajudam? Porque a partir desse momento os Estados Unidos vai pregar uma política de isolamento. O que, que é uma política de isolamento? Não vamos nos envolver em assunto de ninguém. Vamos cuidar do que é nosso. Vamos nos desenvolver. Eles vão acabar se isolando a fim de proteger o território deles, proteger também a formação deles, eles estão iniciando, então eles não querem nenhum tipo de atrito com a Espanha, porque a Espanha ajudou no processo de independência, ele não quer nenhum atrito com a França, porque a França ajudou no processo de independência, e tem regiões coloniais francesas, espanholas, que querem independência e querem ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não pode ser tão com esses países que ajudaram ele no processo de independência, então é por isso que ele vai se isolar. Bacana? E aí o que, que vai acontecer? A partir da independência dos Estados Unidos, a gente vai ter uma série de processos revolucionários, não só na América, mas na Europa também. Muitas revoltas separativistas que vão eclodir no território americano, que ainda está amarrado pelo Pacto Colonial, se deve à influência dos ideais iluministas por meio do processo de independência dos Estados Unidos. Lembre-se que os Estados Unidos vai compor uma república liberal, porém escravista. Então, boa parte da elite colonial na América era o quê? Uma elite agrária e escravista. Um dos pontos mais criticados e também pouco seguidos pelas elites coloniais na América Latina, quando se olha o processo de revoltas separativistas, é o conceito de federalismo. Se a gente for perceber, boa parte desses movimentos, eles não eram federalistas, eles eram republicanos, porém, visava a formação de uma política centralizadora. Os Estados Unidos, constitucionalmente, é um país que preza pela federação, pelo federalismo, ou seja, a autonomia dos estados. Por exemplo, Simão Bolívar, que foi um dos líderes no processo de independência na América Latina, queria apoio dos Estados Unidos, criticava esse tópico. Para ele, não havia razão de defender o federalismo, até porque ele é um cara que defendia a pauta centralista. Percebo que a apropriação da independência dos Estados Unidos vai depender da elite local e qual é o interesse delas. No caso do Brasil, né, a gente tem que lembrar que o Brasil foi o único país que, no seu processo de independência, não formou uma república. Fomos os únicos a formar um império. Bacana? Espero que esse videozinho ajude vocês a aprofundar mais sobre essa temática da Revolução Americana, tá bom? Tchau, até próximos vídeos.